Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Como vocês percebem, né? Toda mensagem de quinta-feira eu gravo de dentro do carro, né? Eu venho cedo trabalhar, estaciono o carro aqui e aí eu gravo para enviar, porque hoje o tempo é mais corrido, né? Depois do trabalho eu tenho compromisso, então eu já gravo logo pela manhã, né? Ou seja, eu tô gravando essa mensagem na quarta-feira. Eu sempre estudo um dia e gravo naquele dia pro outro dia. Ou seja, todo dia eu tô estudando com vocês, tá bom? E aí hoje eu tô aqui no carro, perto da empresa que eu trabalho aqui, ó. Dá pra perceber hoje aqui em São Paulo tá nublado, né? O tempo tá sem sol. Normalmente nós usamos essa frase, né? Tá sem sol. Mas na verdade o sol tá lá. A gente que não consegue ver porque as nuvens estão cobrindo. Mas mesmo que não dá pra ver o sol, a gente percebe a diferença entre a luz, né, e as trevas, entre o dia e a noite. Por exemplo, eu queria compartilhar o que com isso? Que mesmo que eu não estou vendo o Pai Celestial aqui nesse momento, eu posso sentir a influência dele. Assim como agora não dá para ver o sol, mas a gente sabe que o sol tá lá por conta o calor é diferente, a luz é diferente. Então a mesma coisa, tá bom? Aqui eu tô no carro, vou mostrar para vocês aqui o Mr. Cat, que é o meu gatinho aqui. Ele tá sempre dirigindo comigo aqui, tá bom? Mas vamos lá para a mensagem. Hoje nós vamos estudar Mosias capítulo 14. Deixa eu colocar aqui no suporte aqui, ó, do carro. Colocar no suporte aqui. Vamos lá para a gravação. Hoje, Mosias capítulo 14. O que que tá acontecendo aqui? Abinadi havia falado com o rei e os sacerdotes, tá bom? Que todos os profetas, todos falaram sobre o Messias, sobre Cristo, que nós somos salvos por meio da expiação de Cristo. E ele fala que o próprio Deus, que todos os profetas disseram, que o próprio Deus, ele viria em carne e estaria entre nós. Bom, essa vai ser uma acusação que vai ter depois sobre de condenação de morte sobre Abinadi. Mas na verdade ele está testificando, compartilhando o testemunho dele, que outros profetas haviam falado isso também, tá bom? Então, para falar sobre Deus conosco, ou seja, Deus habitar em carne conosco, o profeta Abinadi, ele cita Isaías capítulo 53, tá bom? Isaías 53 ele cita na íntegra. Aqui no livro de Mórmon tem pequenas variações, mas não chega a causar tão grande efeito no texto, tá bom? Então eu vou lendo aqui. Hoje, como foi mais corrido, eu estudei Mosias capítulo 14, que é igual Isaías 53. É apenas 14 versículos, não, 12 versículos, tá bom? Eu consegui estudar de manhã agora até 6 versículos. Então eu vou lendo aqui com vocês e fazendo os comentários. Então vamos começar aqui. Mosias capítulo 14, versículo 1. Diz assim: sim, e não diz Isaías. Aqui é bom que ele faz esse acréscimo, né? Que ele já está citando a fonte, que é Isaías. Quem acreditou em nossas palavras e quem se manifestou o braço do Senhor? Essa primeira frase, né, parece um paralelismo, né? Quem acreditou em vossas palavras e quem se manifestou o braço do Senhor. Essas duas frases, apesar de ser um paralelismo, a gente vê assim que uma fica sem sentido sem a outra. Porque a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem acredita. E quem acreditou nas palavras? A quem o braço do Senhor se manifesta. Ou seja, o poder de Deus, os milagres acontecem para aqueles que acreditam em Deus, tá bom? E o evangelho vai para aqueles que estão preparados, tá bom? Então ele fala sobre isso aqui. Eu acho interessante também, esse Isaías 53 aqui, aliás, é o livro mais citado. Isaías 53 é o mais citado no Novo Testamento. Pedro, Paulo, vários apóstolos, Mateus, Lucas, todos esses mencionam Isaías 53. E o próprio Velho Testamento também é citado muito sobre Isaías 53. O livro de Salmos também cita muito sobre Isaías 53. Eu vou deixar algumas referências logo após aqui o versículo 1, que dá para quem quiser ir comparando e indo na fonte, tá aqui, tá bom? Mas eu gostei muito do comentário do Bruce R. McConkie a respeito dessa escritura, né? Ele faz uma associação também com a pregação do evangelho nesses últimos dias. Por exemplo, quem acredita na pregação do evangelho nesses últimos dias, se vivesse na época de Cristo, também creria nessa pregação, tá bom? Agora, se a pessoa recusa esse evangelho nesses últimos dias,
provavelmente também essa pessoa recusaria na época de Jesus Cristo, tá bom? Vamos partir aqui para o versículo 2. Versículo 2 diz assim: porque crescerá diante dele como uma planta tenra e como uma raiz de terra seca. Aqui fala que Jesus Cristo vai crescer entre eles, né? Entre os judeus, tá bom? Vivendo ali entre eles, como uma tenra planta, em terra seca. O que significa isso? É que ele não seria nutrido pelo povo daquela época. Os sacerdotes que havia na época já estavam corrompidos, né, com os seus ensinamentos e práticas ali. O Salvador Jesus Cristo, ele é ensinado diretamente de Deus. Anjos ministram a ele. Sabe aquela ocasião em que ele vai jejuar no deserto pelo período de 40 dias? Ali ele é ministrado pelo próprio Pai Celestial e por anjos, para lhe ensinar muitas coisas também, tá bom? Então aqui ainda no versículo 2 diz: não há nele formosura quando o virmos, e não acharemos nele beleza para que o desejamos. Bom, aqui não significa que Cristo ele era feio fisicamente, mas olhando para ele, ele era como qualquer um dos judeus, né? Não havia assim alguma coisa extraordinária, né, nele, como é citado em outros que foram escolhidos reis antigamente, né? Saul mesmo era muito bonitão, né? Falava que ele era alto, bonito, cabelo grande, né? Então não havia esse tipo de formosura assim para que chamasse tanta atenção no caso de Jesus Cristo aqui. O profeta Abinadi, ele vai explicar mais esse capítulo aqui, 53 de Isaías, nos próximos capítulos, tá bom? Ele vai explicar nos próximos capítulos, fazendo aplicação sobre essa escritura, que é Deus conosco aqui. Então vai ser interessante. Um dos comentários que eu diz aqui faz assim, ó: Abinadi prediz a vinda do Messias e explica as palavras de Isaías. Quisera que compreendesses que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá o seu povo. Então isso é uma explicação já de Isaías 53 aqui, tá bom? A gente vai estudar mais para frente essa explicação dele aqui. Vamos lá aqui, versículo 3. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado em padecimentos. E foi como se escondêssemos dele o nosso rosto. Foi desprezado e não fizemos caso dele. Então aqui, né, falando de Jesus Cristo, falando que ele seria aceitado, expulso, rejeitado pelo seu próprio povo. Esse é o significado aqui do versículo 3. Tá? Assim como nós vemos, Jesus Cristo sendo crucificado, não aceitaram Jesus Cristo como o Salvador do mundo ali. Ou também, eu peguei outras escrituras aqui, por exemplo, como Jacó no livro de Mórmon, ele fala por que Cristo nasceria entre os judeus. Por conta daquelas artimanhas sacerdotal, ele seria crucificado. O Harold W. Hunter ensinou o seguinte: mas Jesus não foi poupado de sofrimentos, dores, angústias, bofetadas de Satanás. Língua alguma não é capaz de descrever o fato indizível que carregou, como também não temos o discernimento para entender o profeta Isaías quando descreve como homem de dores. Então aqui o presidente Harold W. Hunter, né, ele menciona que é difícil a gente poder compreender o que significa homens de dores aqui, tá bom? Continuando aqui, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. No entanto, reputamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Bom, aqui, né, tem uma explicação de Jacó, né, lá em Jacó, a explicação de Jacó, mas está em 2 Nefe, capítulo 9, do versículo 20 ao 21, dizendo: qual grande é a santidade de nosso Deus, pois ele conhece todas as coisas, e não há nada que ele não conheça. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens. E se eles derem ouvido à sua voz, pois eis que ele sofre as dores de todos os homens, sim, as dores de toda a criatura vivente, tanto homem como mulheres, crianças, que pertencem à família de Adão. Bom, a gente vai ver aqui, nos próximos versículos, que Jesus Cristo ele vem com um poder de cura. Ele realiza muitos milagres. Isso é um simbolismo, esses milagres físicos que Jesus Cristo fez, é um simbolismo da ressurreição,
que nós não teremos mais dores e dificuldades, tá bom? E aqui, mencionando que ele tomou sobre nós, né, as dores sobre si, vou ler aqui o versículo 5, ó. E foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo da paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Aqui a gente consegue ver um paradoxo. Um paradoxo é duas coisas completamente opostas, né? Então a gente vê que pelas feridas de Cristo nós somos curados. O castigo pelo pecado que foi posto sobre Jesus Cristo nos traz a paz. Então é um paradoxo, duas coisas completamente ao contrário. Do contrário também, se Cristo ele não tivesse pagado pelos nossos erros, nossos pecados, o que acontece? Do contrário, nós sofreríamos a penalidade por nossos pecados imediatamente, tá bom? Mas a gente vê a misericórdia de Deus, a gente erra, né? E não acontece às vezes nada com a gente. Por quê? Porque Cristo ele pagou pelos nossos pecados, né? Então nós nos arrependemos e aí então aí que não vai acontecer mesmo, né? Porque o Senhor pagou pelos nossos pecados. Ele tomou não somente os nossos pecados, mas nossas dores e enfermidades. Nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado e imortal, tá bom? Então esse versículo fala sobre esse paradoxo aqui. Vamos lá, o versículo 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviou por seu próprio caminho, e o Senhor pôs sobre eles a iniquidades de todos nós. Então todos os nossos pecados e iniquidades foram postos sobre Jesus Cristo. E ainda assim nós andamos como ovelhas desgarradas, ou seja, nos desprendemos do Evangelho, né? Não andamos no caminho estreito e apertado, tá bom? Então nós precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Versículo 7, ele foi oprimido e ele foi afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha permaneceu muda perante os seus tosquiadores, e também ele não abriu a sua boca. Bom, Jesus Cristo em Apocalipse mencionado, ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes do mundo ser formado, já havia sido um conselho no céu que ele pagaria pelos nossos pecados, né? Isso dá para ver, né, que o plano com Adão e Eva no Jardim do Éden era realmente que eles iriam comer o fruto, né, para dar início a essa grande civilização. E assim Cristo pagaria por todos os nossos pecados. Então ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Qual que é a diferença aqui? Aqui fala da ovelha e o cordeiro, né? A diferença é que o cordeiro ele é o filho da ovelha, tá bom? Então ele é o cordeiro. A ovelha ela é muito dócil, tá bom? Quando ela vai ser tosquiada ali, tirar a lã, ela não berra, não grita, né, de dor, essas coisas. Aliás, a ovelha, se ela tiver com medo na hora de tirar a lã, ela acaba defecando, chorando. O máximo que ela não vai te morder. O máximo que ela vai fazer vai ser fazer xixi ou defecar, né? Então a ovelha ela é muito dócil assim, ela não... E Cristo nesse simbolismo, ele vai pagar pelos nossos pecados como uma ovelha muda, sem reclamar, tá bom? Então ele paga pelos nossos pecados, o nosso grande Salvador. Versículo 8: da prisão e do julgamento foi tirado, e quem declarará a sua geração? Pois quem foi arrancado da terra dos viventes? Pelas transgressões de meu povo fui ferido. Ele fala que as prisões que nós teríamos por conta do pecado, nós somos libertos por conta de Jesus Cristo. Essa parte aqui, quem declarará a sua geração, lá acho que em Isaías 53 fala quem declarará a sua filiação, alguma coisa assim, tá bom? Aqui traz a geração. O que significa isso? Quem vai declarar que Jesus Cristo ele é divino, poderoso, Deus? Esse que significa aqui a sua geração. Reconhecer. Versículo 9: e ele fez a sua sepultura com o ímpio e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez mal e houve engano na sua boca, né? Nunca houve engano na boca do Senhor. Ele nunca falou coisa nenhuma errada. Ao nascer, nasceu de maneira humilde, num estábulo, né? Ao morrer, ele foi sepultado, né, numa sepultura emprestada ali, tá bom? José de Arimateia, se eu não me engano, tá bom? Mas ele fica ali, né, os 3 dias e ele ressuscita, tá bom? Então a gente vê aqui Isaías 53 como se Isaías estivesse vendo Jesus Cristo na cruz, sendo sepultado. Ele vê todas essas coisas. Então aqui mostra que Jesus Cristo, ele nasceria entre nós, sofreria
E é disso que Abinadi está falando aqui. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou ferir e sofrer, por tudo que fizeste a sua alma, uma oferta pelo pecado. Ele será a sua semente, ele prolongará os seus dias, e o prazer do Senhor prosperará em suas mãos. Aqui quando diz, né, que todavia o Senhor agradou feri-lo, é por conta que sem o sofrimento de Cristo não haveria salvação para nós. Então é esse o sentido aqui, né, de que se agradou, né, ferir Jesus Cristo. Versículo 11, falta 2 versículos aqui. Verá a agonia de sua alma e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, e o meu servo justo e muitos justificará, porque tomará sobre si as iniquidades dele. Versículo 12 aqui para finalizar. Portanto dar-lhe-ei uma porção, com grandes e com poderosos ele repartirá os despojos. Portanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, e tomou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores, ou seja, por nós, né, pelos pecadores, tá bom? Então eu compartilho essa escritura com vocês. Desculpa a correria hoje, né? Hoje tive um pouco menos tempo de estudar, mas está aqui, né? Abinadi ele prega então Isaías 53 para mostrar que Cristo viria entre nós e sofreria, que ele tomaria a forma humana assim e sofre pelos nossos pecados, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho, compartilhando o meu testemunho, que eu sei que o nosso Salvador, ele pagou pelos nossos erros, pagou pelos meus pecados, e por causa dele as minhas feridas podem ser curadas, tá bom? Eu compartilho isso, esse testemunho, essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.